apresentando? Tá distorcida a imagem? Tá, tipo, A embaçada. imagem não tá muito nítida, né? A imagem não tá muito nítida. Que nem Mas o essa- professor escreveu aí, Tá eu com não consigo ler, entendeu? pouca qualidade só. Entendi. Não sei se é problema de conexão. A conexão minha aqui é um pouquinho lenta. Não sei se é isso, né? De qualquer forma, mesmo assim, dá para ver mais ou menos o circuito aí. Tá muito, muito ruim, muito complicado. Pra mim tá mais rolando ou de menos. boa. Tá bem relativo, entendeu? Entendi. Eu vou tentar dar uma forçada Também, na minha... professor, tô sabendo. Ô, professor, faz assim, ó, tenta aproximar a sua câmera mais do diagrama aí, para ver se Tá, melhora um pouco, sei lá. Tá, beleza, deixa eu tentar aqui. Agora deu uma aproximada aqui legal, tá? Vê se deu uma melhorada aí. Dá pra ver o circuito dos componentes, mas os valores ainda estão meio embaçados. Mas isso daí acho que não tem problema. Tá. É que os valores, né, eu marquei aqui com uma caneta vermelha, né? Mas a minha caneta também já está meio fraquinha. Eu vou fazer vários circuitos aqui na lousa, tá? Então, a partir do próximo que eu fizer, eu vou desenhar tudo com a caneta preta, tá? Para ver se melhora, tá? Mas só para dar essa informação aí, então, a fonte ela é uma fonte de 12 volts, tá? O SCR é o BT151. A carga, que é o LED, ela está sendo limitada a corrente dela por um resistor de 560 ohms. E esse trecho aqui, que é o trecho do circuito de disparo do gate, tem uma chave cujo tag é S1 e um resistor também para limitar a corrente no gate, também de 560 ohms, tá? E coloquei aqui uma chave S2 para mostrar, então, qual é o jeito mais simples de desligar um SR, tá? Então, quando eu aplicar o pulso aqui no gate, o SR vai entrar em condução, consequentemente vai chegar a tensão na carga, né? Nesse meu exemplo aqui, o LED vai acender, e aí eu posso tirar o dedo, né, do botão de pulso no gate, que o SR continua conduzindo, né? E a questão da nossa aula é como fazer para desligar. Então, a primeira coisa é, qual é o jeito mais simples? O jeito mais simples é pura e simplesmente desligar a alimentação. Então, venho aqui nessa chave S2 e abro ela. Pronto. A partir do momento que eu abri ela, né, abri a chave, não tem mais corrente de anodo circulando entre anodo e cátodo do SR. Consequentemente, a gente sabe que para o SR continuar conduzindo, essa corrente entre anodo e cátodo tem que ter um valor mínimo, né? Abaixo desse valor mínimo, que é o chamado holding current, que é um dos parâmetros do SR, né, que a gente já conversou, o SR desliga. E é o que vai acontecer aqui. A corrente, eu abri a chave e a corrente vai cair tanto que vai cair a zero, né? Aí o SR desliga. A questão, pessoal, é que esse método aqui, nem sempre o mais simples é o mais eficiente, né? Então, esse método aqui, né, de você simplesmente desligar a fonte de alimentação, ele é válido nesse circuito aqui, né? Que é um circuito bem simples, onde eu tenho apenas uma carga, né? Agora, e se eu tenho vários circuitos trabalhando interligados com vários componentes, e todos eles alimentados pela mesma fonte? Aí, isso aqui esquece, isso aqui já não dá certo, né? Porque eu quero desligar só um SCR do meu circuito, tem vários outros componentes, eu quero desligar só aquele SCR. E aí eu desligo a fonte de alimentação, que está alimentando várias outras partes do circuito, né? Aí, quer dizer, eu mato o circuito todo, eu desligo todos os circuitos, né? Só porque eu queria desligar um SR, né? Então, nesse caso,
esse método já não é válido, né? E aí, como fazer então, né? Existem algumas técnicas aí, que é o que nós vamos conversar aqui agora, tá? Então, deixa eu ver aqui o enquadramento, os métodos mais eficazes, né? O primeiro a gente chama de bloqueio natural. E o segundo, peraí que eu dei uma esbarrada. O que quer dizer isso? Primeiro, o bloqueio natural, o que quer dizer? Quer dizer que, naturalmente, sem que eu precise fazer nada, fazer um esforço, em algum momento o SCR vai desligar, tá? Esse é o bloqueio natural. E o segundo método aqui é o bloqueio forçado, tá? Ou seja, o que quer dizer? Quer dizer que eu tenho que utilizar de algum recurso técnico para desligar o SCR, tá? Vamos começar então aqui pelo bloqueio natural. Vou pedir um tempinho para vocês aí, enquanto eu desenho o circuito, e em seguida já ligo novamente a câmera. De um circuito onde acontece o bloqueio natural. Sempre lembrando, pessoal, que tudo isso que eu tenho mostrado aqui na lousa, né, nessas aulas, está lá no material PDF, tá? Que eu deixei, que eu já coloquei no Teams, tá bom? Professor, tô vendo só metade da sua tela. Mas só metade? Para mim, aqui no meu quadro, ela parece que está enquadrada totalmente. Todo mundo também está vendo só metade, pessoal? Não, pra mim tá inteira também. Ô, Raimundo, tu fixou e ajustou a tela dele aí? Pra mim tá normal. Então, Preencher quadro, no caso. Pelo celular é preencher Pô, quadro. calma aí um pouco. Professor Jackson. pois não? Para mim, eu tô vendo a tela aqui, mas eu perco as laterais. Tipo assim, eu vejo o B. O resto eu não consigo ver, entendeu? Se pudesse deixar um pouquinho a coisa mais distante para poder ver o que tá aqui no quadro. Eu vou afastar um pouquinho o celular para ver se... Tudo aí de cima aí. Só isso. Acho que tá bom aí. Eu afastei o celular um pouquinho, tá? Para ver se abre um pouquinho mais a imagem aí para vocês. Ixi, que dá bom. Dá pra afastar um pouco mais? Acho que é mais fácil pôr a informação pro lado de dentro do quadrado, professor. É porque se ele afastar mais, a imagem fica muito Começa a pixelada. perder. Bom, eu vou colocar aqui então. No caso, o SR aqui, o tag dele, ele é o BT151, tá? E aqui, a fonte aí vocês estão conseguindo identificar que é uma fonte de 127 volts? Positivo. Sim, dá pra ver. Ok, maravilha. Então, aqui é um exemplo de um circuito onde o desligamento do SCR vai acontecer de forma natural, vamos dizer assim. Ou seja,
o desligamento natural do SR, sem que eu faça nada, só acontece quando ele está em circuito cuja fonte é alternada, tá? Por quê? O que acontece aqui, pessoal, nesse caso? Eu tenho uma tensão senoidal, tá? E só para simplificar a explicação, vamos dizer que esse circuito aqui está projetado para o SCR disparar bem no início do semiciclo, tá? Esse assunto do disparo do SCR, eu não sei se nas aulas práticas aí, que o Emerson tem utilizado simulação, não sei se ele já falou alguma coisa com vocês sobre isso, mas nós vamos conversar um pouquinho mais para frente sobre o disparo do SR no que diz respeito ao controle do ângulo de disparo. Mas voltando aqui, então, só para simplificar a explicação, né, eu vou adotar aqui que o SR ele disparou bem no início do semiciclo, tá? Estou dizendo isso para dizer que a corrente do circuito ela vai ser praticamente uma senoide também, tá? De novo, só para simplificar, tá? A gente sabe que na real não é bem assim, tá? Mas só para simplificar a explicação. Então, se eu tenho uma tensão senoidal, eu vou ter circulando aqui pelo meu circuito, né? Assim que eu disparar o SR, eu vou ter circulando uma corrente aqui, né? A carga é uma lâmpada, né? No exemplo aqui, uma lâmpada de 60 watts. Então, eu vou ter uma corrente circulando senoidal também. Tá? Agora, o que acontece? Qual que é a característica de uma senoide? Eu vou jogar a lousa um pouquinho para cá, só para rabiscar aqui. Depois eu volto lá para a posição. Mas todo mundo sabe, né, que uma senoide ela tem esse comportamento. Ó. O valor dela parte do zero, vai até um valor máximo positivo, volta para o zero, vai até um valor máximo negativo e volta para o zero. Essa aqui, então, vamos dizer que é a forma de onda da tensão da minha fonte. E aí, de novo, é só para simplificar a minha vida, né? Ou melhor, aqui não, porque no caso a carga é resistiva, então realmente eu estou adotando aqui que eu tenho uma carga resistiva, tá? Então, carga resistiva, a gente sabe que a corrente ela está em fase com a tensão, né? Tensão e corrente andam juntas, andam de mãos dadas, né? Aonde estiver a corrente, a tensão também vai estar a corrente. Então, eu tenho aqui, ó, a forma de onda da corrente. Aqui acho que não vai dar para ver legal, porque realmente aqui no caso é minha caneta que está ruim mesmo, pessoal, mas infelizmente eu vou fazer com outra cor aqui. Eu vou tentar dar uma forçada com vermelho aqui. A corrente também vai ter o mesmo comportamento da tensão, vai sair do zero, vai até um valor máximo positivo, vai voltar para o zero, aí vai para um valor máximo negativo e depois vai voltar para o zero. Bom, pessoal, o que nos ajuda a saber quais são os parâmetros do SR, conforme a gente já viu? Os parâmetros do SR nos ajudam para entender o funcionamento dele, certo? Um dos parâmetros do SR que a gente já conversou é a IH, né? A Holding Current, é a corrente de manutenção. Corrente de manutenção do quê? Corrente de manutenção da condução do SCR. É o valor de corrente abaixo do qual o SCR vai desligar. Tem que ter uma corrente mínima para ele poder continuar conduzindo. Se eu estou aqui simplificando que a forma de onda da corrente é uma senoide, ela sai do zero,
a corrente sobe, chega num valor máximo positivo, e aí a corrente vai começar a cair. Ou seja, ela vai para onde? Para o zero. Quer dizer que vai ter um instante aqui, a corrente vai começar a cair tanto, a corrente do circuito vai cair tanto, que ela vai chegar abaixo dessa holding current. E quando a corrente chegar abaixo desse valor, desse parâmetro holding current, o SR vai desligar, porque a corrente abaixou tanto que o SR não tem mais condição, não consegue mais continuar a sua condução. E aí, é o que a gente diz, naturalmente, então, ele vai desligar. Esse aqui, então, é o bloqueio natural. Ficou claro esse conceito, pessoal? Positivo. Ok. Então, esse é o bloqueio natural. O bloqueio natural, eu não preciso fazer nada, o SR, em algum momento, ele vai desligar sozinho. E que momento que é esse? É quando a corrente do circuito cair abaixo da corrente de manutenção da condução dele. E onde é que isso acontece? Em circuitos CA. Em circuito CC, isso não acontece? Não, né? Circuito CC, não. Circuito CC. Agora, a forma de onda da tensão não é mais uma senoide. Não vai sair do zero, ir para um valor máximo positivo, depois voltar para o zero. Não tem mais essa variação. O valor é constante agora. Isso quer dizer que a corrente que circula pelo circuito, ela é sempre constante. Então, ela nunca vai cair abaixo de um valor, vai subir acima de outro. Vai ficar sempre naquele valor ali constante. Então, não existe bloqueio natural em circuito CC. Então, em circuito CC, a gente utiliza aquele segundo método que eu escrevi aqui agora há pouco, que é o bloqueio forçado. Ou seja, eu tenho que utilizar algum recurso técnico para forçar o desligamento do SR. Tá? Mais uma vez, peço um tempinho para desenhar o circuito. E já continuamos. Esse circuito que vocês estão vendo aí, na verdade, ele ainda não é o circuito do bloqueio forçado, tá? Ele é o circuito anterior ainda. Eu apaguei ele e aí eu me toquei que eu esqueci de comentar uma coisa muito importante nesse circuito, tá? Então, eu desenhei ele aqui meio que no esboço aí, só para comentar um detalhezinho muito importante que eu esqueci de comentar, peço desculpa para vocês, que é o seguinte, vocês observaram, não sei se vocês observaram, que no circuito do SR em uma fonte CA, eu tenho aqui o circuito de disparo do gate do SR. Aí eu tenho um resistor, legal, tem uma chave para dar o pulso no gate, só que aqui também tem um diodo. Alguém sabe dizer qual a finalidade desse diodo? Para retificação, professor? Não. Ele aqui não está funcionando para retificação, não. Seria para não queimar a porta? É por aí. Ele é uma proteção. É diversão de polaridade? É a proteção? Como? Seria diversão de polaridade? Por ele ser alternado ali. Isso. Proteção contra a inversão de polaridade. É o seguinte, né? É isso aí mesmo, proteção contra a inversão de polaridade. Se eu tivesse, ao invés de ser um circuito CA, fosse um circuito CC, eu não precisaria colocar esse diodo aqui. Não precisa. Agora, se a fonte é CA, aí precisa colocar aquele diodo lá. Por quê? Porque, como se trata de uma fonte CA, ora, esse fio aqui superior, ele está com potencial positivo e o inferior aqui da fonte negativo, e no outro semiciclo, isso inverte, né? Vamos pegar essa situação aqui, que é o semiciclo positivo. Se eu colocar disparar o SR nesse semiciclo, eu vou aplicar aqui, ó, um sinal
positivo. No gate. Agora, se eu apertar essa chave aqui no semiciclo negativo, agora o semiciclo negativo. Esse fio superior aqui está com potencial negativo e o inferior com potencial positivo. Se eu apertar essa chave no semiciclo negativo, a gente já sabe, tudo bem, o SR não vai conduzir porque ele está polarizado reversamente. Porém, se tiver um disparo aqui, vai ter um sinal negativo chegando no gate. E o gate do SR, a gente também sabe que ele só dispara com sinal positivo, tá? Ele não dispara com sinal negativo. Só que, além dele não disparar com sinal negativo, é prejudicial para o componente eu aplicar um sinal negativo no gate, tá? Então, por essa razão, em circuito CA, é colocado aqui, ó, um diodo para, conforme acho que foi o Guilherme que falou, para justamente proteger contra a inversão de polaridade, tá? Colocando esse diodo aqui, eu garanto que no gate do SR só vai chegar pulsos positivos, tá? Nunca vai chegar pulsos negativos, tá? Eu tinha esquecido de comentar isso aí, tá? Então por isso que eu voltei. Agora sim, agora eu vou desenhar o circuito do bloqueio forçado. Bom, então estamos aí novamente com o circuito de um SCR. Está funcionando como um interruptor para uma carga, que é um LED, tá? O mesmo circuito anterior. Tá? E uma fonte CC. Se eu apertar a chave S1, aquela mesma história, vai chegar um pulso positivo no gate, o SR entra em condução e o LED vai acender. Posso tirar o dedo, o LED continua aceso, ou seja, minha carga continua alimentada. Nesse circuito aqui, que é a alimentação CC, ou seja, a corrente nunca vai passar pelo zero. Consequentemente, se a corrente não vai passar pelo zero, nunca vai cair abaixo do holding current do SR, então ele nunca vai desligar. Como é que eu faço para desligar? Duas técnicas. Me parece que o Emerson já mostrou isso para vocês, né? Então acho que vai ser tranquilo para vocês, né? Já deve ter visto isso daí. Acho que ele simulou alguma coisa, não tenho certeza, pelo que eu comecei com ele. Mas enfim, voltando aqui. Primeira técnica existente, as duas técnicas, aliás, utilizam as próprias propriedades, as próprias características do SCR para fazer ele desligar. Utiliza os próprios parâmetros dele. A primeira técnica, a gente chama de bloqueio por chave. O que a gente faz? Coloca uma chave na posição normal, aberta. Colocar um botão pulsador aqui. Chamar de S2. Então eu coloco um pouco. Pois não? Fazer só uma pergunta. O senhor colocou seu celular nessa posição vertical porque o pessoal prefere ver assim no celular? Ou você colocou por você mesmo? Não, eu coloquei, digamos, por mim mesmo. Não coloquei por nenhuma razão específica. Eu estou perguntando porque, como essa lousa é retangular, talvez seria melhor a visualização se colocasse o seu celular na horizontal. Tá, vou colocar aqui. Eu então, imagino, né? Vou colocar aqui, vocês me dão um feedback aí se melhora. Que agora ele vai ficar ruim, né? Fica melhor, mas isso aqui está agora de ponta cabeça pra gente, entendeu? Teria que terminar a aula e ligar de novo, eu acho. Que ele não vira automático, né? Será talvez não? Você faz na outra aula isso. Nem virando do outro lado aqui. Não, que ele tomba. Na próxima aula testa isso, professor, para ver se fica melhor, porque... Que aí aparece até seu rosto também.
Ah, perfeito. Tá bom. Tá Tá bom? combinado, então. Na próxima aula, eu ponho ele na vertical e vocês me dão esse feedback se fica melhor. Tá bom. Ok, beleza. Ah, então aqui, é, pessoal, o que acontece, né? Se eu quiser fazer o SR desligar, tá conduzindo, apertei a chave S1, o SR entrou em condução, o LED acendeu, beleza. Se eu quiser fazer ele desligar, eu coloco uma chave normal aberta, posição normal aberta, em paralelo com o SR, tá? E aí, que característica, né, do SR está sendo trabalhada aqui? A holding current, de novo, a holding current, IH, a corrente mínima para manutenção de condução do SR, tá? Porque a ideia aqui é a seguinte: quero desligar. O que eu faço? Eu simplesmente venho aqui e aperto o botão, aperto a chave. Gera um curto, né? Exatamente. Apertei. Pronto, tá fechado agora. Aí é aquela história, né, que a gente aprende, né, toda vez no início dos estudos de eletricidade, né, uma das primeiras coisas que a gente aprende, né, é que a corrente elétrica ela tende a circular pelo caminho mais fácil, pelo caminho de menor resistência, de menor impedância, né? Então, uma vez que eu fiz isso daqui, que eu fechei a chave, a corrente que está chegando aqui, ó, ela vai circular por onde? Pelo SR ou pela chave, pelo curto que eu produzi aqui? Ela vai passar aqui pela chave, né? Ou seja, quando eu aperto essa chave aqui, a corrente do SR, ela vai aqui valor 0. Porque toda a corrente ela vai passar aqui pela chave. Pode até uma pequena parcela da corrente continuar passando pelo SR, mas é um valor bem pequeno. Tá? A grande parte vai passar pela chave, o caminho mais fácil, o caminho de menor impedância, né? Uma chave tem uma impedância menor do que o SR. E aí a corrente no SR, vamos assumir que ela vai cair para 0, né? Ou seja, ela vai cair abaixo do valor do holding current, aí o SR não tem mais condição de continuar conduzindo. Aí ele para de conduzir. Só para lembrar, né, pessoal, que isso já aconteceu comigo no laboratório, né? Que apertou e falou: professor, mas o LED ainda não apagou. Claro que não. Tira o dedo, pô. Né? Quando eu aperto, a corrente começa a passar por aqui. O SR já desligou. O SR já parou de conduzir. Só que eu tenho que abrir o botão depois para o LED apagar, para a carga ficar sem tensão, né? Senão a corrente continua passando por aqui, ó. Né? Então, uma vez que apertou, depois solta. Né? Se for um botão de pulso, né? Se for um botão de 2 posições, coloca ele na posição ligada, depois coloca ele na posição desligada, tá? E aí, desligou o SR, tá? Então, esse método aqui é o primeiro método de bloqueio forçado, também conhecido como bloqueio por chave. Tranquilo, pessoal? Sim, professor. Ok. Tranquilo. Então, mais uma vez, pedir mais um tempo para vocês aí, que eu vou colocar o outro método aqui agora. Aí, na questão do segundo método para bloqueio. Ô, professor. Sim. Rubens, só uma perguntinha, por favor, aí. Eu não estou conseguindo, Rubens. a sua tela está aqui no meu celular, está aqui embaixo. Eu estou assistindo ela já há um tempo assim, mas está atrapalhando aqui, porque você está colocando umas coisas, está ficando pequeno. Rubens. Não tem como disponibilizar a tela de uma forma melhor aí? Rubens. Você tá pelo celular, né? É. Clica em cima da foto do professor. Já fiz isso. Já fixou? Já fiz isso várias vezes. Ela continua aqui no rodapé, não sobe. Tu fixou e ajustou o quadro e tá no rodapé? Oi? Rubens.
Fala aí. Você vai ficar com o dedo, segura o dedo aí, e aí vai aparecer a opção de fixar. Não é só encostar, beleza, não. obrigado. Beleza, agora sim. Parou. Falou, campeão. Falou. Então, esse aqui é o segundo método de bloqueio forçado do SR, que é o chamado bloqueio por capacitor. Então, só para a gente dar uma passada aqui dos valores dos componentes, né? Primeiro identificando aí. Tirando esse pedaço aqui, ó, o resto aí é tudo que a gente já conhece, né? Eu tenho uma fonte de alimentação de 12 volts, aí tenho aqui o circuito de disparo do gate, ele aqui está constituído pelo botão de pulso, S1, o resistor R2 de 5K6, um resistor R3 de 10K, aí eu tenho o SR, que nesse exemplo aqui é o TIC 106. Professor, só uma perguntinha, por gentileza aí. Sim. Só para atrapalhar um pouquinho a sua explicação. Os dois resistores, 5K6 e 10K, eles são colocados aí próximo ao gate do SCR para provocar... Qual que é a função específica desses dois resistores aí? Criar uma queda de tensão que alimente o gate do SR, tá? Ó, eu tenho aqui, ó, nesses dois extremos, a tensão da fonte, 12 volts. Quando eu fechar essa chave, vou fechar ela e vou ficar segurando ela aqui. Fechei a chave. Então, eu tenho aqui, ó, nesse ramo, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma associação série de resistores, formada pelo R2 e pelo R3. Eu posso dizer, na verdade, que o que eu tenho aqui é um divisor de tensão, né? Porque os meus 12 volts da fonte estão sendo aplicados numa associação série de dois resistores. Então, essa tensão de 12 volts, ela vai se dividir entre os resistores. Tá? Se os resistores tiverem valores iguais, né, a gente sabe que os valores de tensão vão ser exatamente iguais. Né? Aqui, no caso, os valores não são iguais, mas eu vou ter uma parcela da tensão da fonte em cima desse resistor e outra em cima desse. Uma parcela em cima do R2 e outra em cima do R3. E observe que no R3, sobre os terminais do R3, o que está ligado? O gate do SR, e também está ligado o catodo. E quando a gente fala que a gente vai aplicar um sinal, uma tensão, né, é sempre em referência a algum ponto, né? Isso tanto na eletrônica quanto na eletricidade. Então, quando eu aplico uma tensão no gate, esse valor de tensão é em referência a que ponto? Em referência ao catodo, que está ligado também no mesmo ponto do negativo da fonte aqui, ó. Isso aqui é o mesmo ponto, né? Então, em outras palavras, para resumir, a tensão que eu vou jogar no gate é a tensão que está sobre o resistor R3, que é uma parcela da tensão da fonte. Essa é a finalidade. E a finalidade da tensão que está sobre o resistor R2 seria qual? Só criar um divisor de tensão para eu poder aplicar uma tensão adequada no gate. Por quê? Porque esses 12 volts eu quero para alimentar a minha carga, tá? Então, normalmente, a tensão da fonte, ela vai ser um valor, vamos dizer assim, elevado, tá? Para alimentar a carga. Essa tensão aqui eu quero fazer ela alimentar a carga, tá? Tem tensões, a tensão de alimentação do gate, do sinal para enviar para o gate, já tem que ser um valor mais baixo, tá? Então,
esse modelo de circuito de disparo aqui, o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma divisão dessa tensão. Vamos dizer no popular, ele está dando uma quebrada nessa tensão de 12 volts para um valor menor, compatível com o gate do dispositivo. Ok. Beleza. O que mais que eu tenho aqui? Eu ia explicar ainda a parte do capacitor. Isso, vamos pegar agora que é a parte do capacitor, né? O que eu tenho aqui? Eu tenho um capacitor, que é o elemento-chave aqui para fazer o bloqueio. Um resistor, que vai limitar a corrente de carga do capacitor, né? O que mais que eu tenho? Eu tenho uma chave aqui, S2. Só que essa chave... deixa eu abrir essa aqui também. Essa chave S2, ela está aberta, tá? Acho que eu desenhei muito perto aqui. Deixa eu jogar ela mais para lá. Essa chave está aberta. Então, de novo, a mesma história. Aperto a chave S1, vai surgir uma tensão aqui no gate do SR, consequentemente uma corrente, tal, corrente de gate, e o SR vai entrar em condução. O SR entrando em condução, essa lâmpada aqui vai acender, né? Ou seja, eu vou alimentar a carga. Posso tirar o dedo, que a lâmpada continua acesa. É o seguinte, ao mesmo tempo que eu apertei aqui, o SR chegou uma tensão no gate e o SR começou a conduzir, no instante que o SR começou a conduzir, aconteceram duas coisas. Primeira, a tensão chegou na carga, a lâmpada acendeu. E a segunda coisa que aconteceu, o capacitor começou a se carregar. Por quê? É só você... Por que o capacitor começou a se carregar? É só você enxergar o SCR como um interruptor. Enquanto o SR não está conduzindo, ele é uma chave aberta. Então, vamos olhar para o capacitor. Eu vou aplicar aqui, o sinal positivo aqui da fonte, né? Via R1, via resistor R1, está chegando aqui nesse lado do capacitor, tá? Para cá não vem sinal nenhum porque a chave está aberta. E o negativo aqui da fonte? Está chegando no outro lado do capacitor? Não, porque se eu estou enxergando o SR com uma chave aberta, então esse sinal negativo aqui, esse polo negativo da fonte, está parando aqui. Chave aberta. Agora, uma vez que o SR entra em condução, ele passa a se comportar como uma chave fechada. Aí, nesse caso, eu tenho positivo da fonte chegando em um lado da placa do capacitor e tenho negativo da fonte no outro lado da placa do capacitor. Ou seja, eu tenho uma tensão aplicada no capacitor, ele começa a se carregar. Tá? Então, de novo, para enxergar que quando eu aperto esse botão, além da lâmpada acender, o capacitor também começa a se carregar, é só pensar no SR como um interruptor, tá? Que aí fica fácil visualizar que o capacitor vai começar a se carregar. Professor, mais uma pergunta. Esse outro resistor, o R1 que está aí no capacitor, a função dele é só criar queda de tensão para diminuir a carga do capacitor? Não. Lembra lá dos estudos de capacitor, né? O capacitor ele se carrega via resistor, né? É o famoso circuito RC, né? É uma fonte de alimentação alimentando um resistor em série com um capacitor para carregar o capacitor, tá? Ah, ok. E aí, a questão é, de novo, né? Agora vamos lembrar lá
dos estudos de capacitor, né? O capacitor, quando ele se carrega com uma constante de tempo. Deixa eu ver se tem um espaço aqui para escrever. Eu vou jogar a lousa para lá, depois eu volto lá para a posição. O capacitor, ele se carrega com uma constante de tempo tal. Alguém lembra qual é o valor de tal? Não, só. Não. O valor de tal é R vezes C, né? O tempo de carga do capacitor é dado em função da constante tal. Essa constante tal é a constante de carga do capacitor, é a constante de tempo de carga do capacitor. E qual é o valor dessa constante? É o valor do resistor vezes o capacitor. Se eu fizer, para esse nosso exemplo aqui, ó, para o nosso exemplo, quais são os valores do circuito de carga do capacitor, do meu circuito RC, quais são os valores? 12K, 12.000 ohms, valor do resistor, e o do capacitor? 3,3 microfarads. 3,3 vezes 10 a menos 6 farad. Aí, se eu quiser saber qual é a constante de tempo de carga desse circuito, desse capacitor, ou seja, qual é o valor da constante tal, é só eu pegar e multiplicar aqui. 12.000 vezes 3,3 vezes 10 a menos 6. Vou fazer aqui que eu não lembro de cabeça. Se a bateria ajudar, que está acabando. 12.000, 12K, vezes 3,3 vezes 10 a menos 6. Se alguém puder fazer para conferir também, deu aqui aproximadamente, vou até arredondar, o tal é igual a 0,04. Qual que é a unidade de tempo, senhor? Aí é segundos? Aqui ainda não, Rubens. No tal, a unidade ainda não tem unidade, tá? É um número adimensional, tá? Sem unidade, tá? A unidade vai aparecer agora. Que é o seguinte, ó. De novo, jogar a lousa para cá. O tempo de carga do capacitor, ele é dado em segundos, tá? E ele é em função de tal. Tá? Então, agora sim, nós vamos tratar esse tal como uma unidade, tá? Da seguinte maneira, quando a gente estuda a carga do capacitor, a gente aprende o seguinte, ó. Quando é decorrido um tempo tal, o capacitor ele se carrega com 63%. 63% do quê? Da tensão da fonte. Tá? Quando é decorrido um tempo de 2 vezes tal, o capacitor está carregado com um tempo de aproximadamente 86% da tensão da fonte. E quando é decorrido um tempo de 10 vezes o tal, o capacitor está carregado com 100% da tensão da fonte. Tá? Então, de início, para calcular o tal aqui, eu tratei ele como um número adimensional, tá? Sem unidade. Agora para calcular o tempo
que o capacitor vai demorar para se carregar com 100% da tensão da fonte, aí eu passo a tratar o tal como um número com dimensão, que aí, no caso, segundos. Aí vai ser segundos, tá? Então, o que quer dizer tudo isso aqui até o momento? Quer dizer o seguinte, que a carga do capacitor ela vai ser bem rápida. Uma vez que eu apertei o botão que a lâmpada, o SR entrou em condução e a lâmpada acendeu, pode pensar aí que o capacitor também já vai estar praticamente carregado, com 100% da tensão da fonte, né? Quanto tempo que o capacitor leva para se carregar com 100% da tensão da fonte? 10 vezes o tal. 10 vezes, quanto que é o tal nesse nosso exemplo aqui? 0,04. Quanto é 10 vezes 0,04? 10 vezes 0,04 é igual a 0,4 segundos. Em outras palavras, na hora que eu apertar o botão, que a lâmpada acende, 0,4 segundos depois, o capacitor já está carregado com 100% da tensão da fonte. Não chega nem a 1 segundo. Então, legal. Voltando aqui, pessoal, é isso que eu quero. Eu quero que o capacitor se carregue com a tensão da fonte. E quando o capacitor se carregar com a tensão da fonte, o SR está prontinho para ser desligado a hora que eu quiser. Vamos pensar agora no seguinte. Esse lado aqui do capacitor, ele está via R1 ligado a que polo da fonte? O polo positivo. Então, esse lado aqui da placa do capacitor vai estar carregado positivamente. E esse outro lado aqui, ó, da placa do capacitor, ele vai estar carregado via CR, que é uma chave fechada, lembra? Ele vai se carregar, ele está ligado aqui ao polo da fonte, ao polo negativo. Então, esse lado aqui, essa placa do capacitor desse lado aqui, vai se carregar negativamente. Então, tá aí o meu capacitor carregado com 12 volts, prontinho para entrar em ação a hora que eu quiser. Tá? 12 volts, aonde aqui é negativo, essa placa aqui, e o outro lado, o outro terminal do capacitor é positivo. Aí, o que é aplicado aqui? Aquela questão de que o SCR, ele para de conduzir se ele for polarizado reversamente. E é justamente isso que eu faço aqui quando eu aperto essa chave S2. Aqui eu tenho o terminal do anodo do SCR. Anodo. E esse terminal aqui é o cátodo. Aí, apertei a chave S1, chegou uma tensão aqui no gate, começa a circular uma corrente por ele, o SR entra em condução, a minha lâmpada acende, 0,4 segundos depois que eu apertei essa chave, o capacitor já está carregado, posso tirar o dedo daqui, a minha lâmpada está acesa, a carga está funcionando, o SR está ligado. Quero desligar o SR, quero apagar essa lâmpada aqui agora. O que eu faço? Aperta a chave S2. Aperta a chave S2. Apertei. Fechei essa parte aqui agora. Quando eu aperto a chave S2, o que acontece? O capacitor fica em paralelo com o SR, né? Assim que eu aperto a chave S2, eu coloquei o capacitor em paralelo com o SR. Ó, esse lado aqui, essa placa aqui do capacitor, tá ligada no anodo. E o outro lado, através da chave R2, eu liguei no cátodo.
Então, coloquei o SR o capacitor em paralelo com o SR. Ou vice-versa. E aí, o que acontece? Eu aplico uma tensão reversa no capacitor, no capacitor não, no SR, quando eu aperto essa chave. Por quê? É só olhar o circuito. Ó. O lado negativo da tensão do capacitor ficou ligada no anodo. Anodo é positivo, né? Lembra dos estudos lá de diodo? Né? Ou seja, eu liguei negativo no positivo. E o lado positivo da tensão do capacitor, eu liguei aonde? No catodo. E catodo é negativo. Ou seja, eu liguei positivo no negativo. Eu apliquei a tensão que está sobre o capacitor, eu apliquei sobre o SR. Só que reversamente. Polarizei o SR reversamente. O que acontece quando polariza o SR reversamente? Ele desliga, ele não conduz quando está reversamente polarizado. Esse é o bloqueio por capacitor. Professor? Sim? Nesse caso, a pessoa pode manter pressionado que o LED vai ficar apagado, né? Ou tem que soltar, igual o outro? Você fala aqui? Isso. Esse aqui, se você manter pressionado, vamos só analisar aqui. Passou por aqui. Esse pedaço aqui vai deixar ele conduzir, vai ser chave aberta. Essa tensão aqui vai descarregar. Você solta ele. Tem que soltar mesmo. É, a mesma coisa aqui do SE1, do S1, tá? Você apertou e solta, tá? Tem que ser botão de pulso. E por quê? Eu não entendi a diferença de um de outro, assim. Eu queria saber por que tem que tipo, escolher ou aquele caso ou esse caso, entendeu? Eu entendi o funcionamento, mas por que existem essas duas maneiras, né? São alternativas. Né? Então, você pode escolher uma ou outra. Né? São alternativas. É que você olha assim, o mais econômico seria o outro, que não tem capacitor, não tem resistor. E é mais fácil. Né? Uhum. Mas ele não prejudica, sei lá, esse aí protege mais o TIC 106 aí? Ou não tem nada a ver? Não tem assim essa questão da proteção, porque nenhuma delas, né, nenhum desses métodos vai danificar, vai ser prejudicial para o componente, tá? Então, essa questão aí não tem essa preocupação, não. É mais questão de alternativa mesmo, né? Você ter possibilidades aí. Ou seja, como é que eu desligo um SR? Eu faço a corrente cair abaixo da corrente de manutenção. É um jeito, tá? Aí, nesse caso, eu aplico o método por chave. Tem outro jeito? Tem. Aplica uma tensão reversa nele. Nesse caso, eu aplico o bloqueio para o capacitor, tá? São alternativas aí que ficam disponíveis. Beleza. Ok? Ok. Bom, mais alguma questão, pessoal, sobre os métodos de bloqueio? Pode ficar à vontade aí, tá? Não? Então recapitulando, né, nós falamos na aula de hoje sobre os métodos de bloqueio do SR. E a gente viu que o SR ele pode desligar, bloquear naturalmente, quando ele está num circuito CA. Quando está no circuito CC, eu tenho que fazer o bloqueio forçado. E para fazer o bloqueio forçado, eu posso utilizar dois métodos. Um é o bloqueio por chave e o outro é o bloqueio por capacitor. Tá? Esse foi o resumo da aula de hoje. Alguma questão ainda? Professor, desculpa aí a ignorância da minha parte, mas por que ele bloqueia? Por que ele bloqueia sozinho no circuito CA? Que só passa meia onda? Ele funciona como diodo, é isso? Não, então, é por aquela razão que a gente comentou, né, que em um circuito CA, o valor da tensão, ele varia, né, a cada instante. A forma de onda da tensão. E se a frequência for 60 Hz, 60 vezes por segundo, né? Isso.
Então, mas vamos só para entender essa questão do desligamento, vamos imaginar um ciclo só, tá? Para não complicar, mas vamos pensar num ciclo só. O que acontece em um ciclo? A tensão sai do zero, vai a um valor máximo positivo, volta para o zero volt, aí ela vai para um valor máximo negativo e volta para o zero volt. Então, observa que num ciclo, ela foi no valor zero 2 vezes, né? Se a tensão que eu estou aplicando no circuito é senoidal, a corrente, aí eu quero reforçar isso, tá? Que só para simplificar a nossa vida, tá? Eu vou assumir aqui que a corrente que está circulando nesse circuito, ela também é senoidal, tá? Eu só estou reforçando isso, que eu estou falando isso só para simplificar a nossa vida, porque de repente alguém pode ver essa aula depois e dizer, o professor Jacques está falando besteira. Eu sei que, na verdade, não é bem assim, né? Mas só para simplificar a nossa vida, eu estou assumindo que se a tensão é alternada, a corrente aqui no circuito com SR também vai ser alternada. Perdão, senoidal, tá? Na verdade, não vai ser, ela vai ser praticamente senoidal, mas isso depende muito do ângulo de disparo, que é um assunto que nós vamos falar mais para frente, tá? Bom, assumindo que a corrente que está passando no circuito é senoidal, ela também vai ter seus instantes de passagem pelo zero. E a gente sabe, né, a gente estudou já aí alguns parâmetros do SCR, já vimos a curva característica dele, e a gente sabe que existe uma tal de holding current, IH, que é dado do SCR, isso é do datasheet. E o que é essa holding current? É o valor mínimo de corrente abaixo do qual o SR desliga, abaixo do qual ele não mantém a condução. Aí a gente então deduz, né, o seguinte, ora, quer dizer então que se a corrente que está passando no SR, ela a gente está assumindo que ela é senoidal, vai ter um instante que ela vai passar pelo zero. Zero não tem corrente, zero está abaixo do holding current. O SR não continua conduzindo, ele desliga. Tá? Esse é o bloqueio natural. Tranquilo, Rubens? Deu para clarear aí, mais ou menos? Deu para clarear, mas aí que tá. Então, no circuito alternado, ele fica ligando e desligando, porque vai chegar uma hora que vai chegar no máximo. Sim. Ele vai ficar ligando e desligando? Sim, perfeitamente. No circuito contínuo, tensão contínua, eu dou um pulso e acabou. No alternado, não. O alternado tem que ter vários pulsos, né? Que aqui o nosso circuito que a gente está vendo aqui é didático, tá? O nosso circuito de disparo aqui é um circuito bem didático, tá? Mas em aplicações mais complexas, a utilização desses componentes na eletrônica de potência para circuitos, para conversores de motores, por exemplo, aí eu tenho que ter um circuito de disparo bem elaborado que fique enxergando a tensão senoidal e saiba os instantes corretos de dar o disparo, tá? Ah, tá. Esses comentários aí, eu vou falar um pouquinho também sobre isso quando a gente conversar sobre controle de ângulo de disparo do SR. Ok. Tá bom? Ok. Ok, eu vou encerrar a gravação, mas peço que vocês continuem aí mais um pouquinho para a nossa chamada, tá? Ok. Ok, professor, beleza. Ok. Ok, então, gravação encerrada. Agora, deixa eu ver aqui quem está comigo. Quem está comigo até agora? Só um pouquinho, pessoal, que eu vou pegar aqui papel. Depois tem que ir lá no NSA para fazer a chamada. Hoje é 3 de setembro